Apesar do Brasil não querer discutir o tema da guerra entre Rússia e Ucrânia, no contexto do G20, não se fala em outra coisa quando o assunto do G20 vem à tona nos debates, nas entrevistas e assim por diante. Isso porque, se o G20 discute questões internacionais, certamente a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Oriente Médio, a região da África Ocidental, enfim, regiões de conflitos recentes, certamente são temas dos mais relevantes e precisam sim ser debatidos no G20. E claro, os países que são poderosos precisam em alguma medida buscar alguma solução para que nós não tenhamos um aprofundamento do conflito. Além disso, nós temos uma aproximação bem significativa, conforme nós assistimos, entre Donald Trump e o dono do X, do Twitter, né? E além do mais, nós tivemos uma chamada telefônica entre o Zelensky, Donald Trump e também Elon Musk. O que será que eles discutiram e o que será que Donald Trump irá propor para que haja paz entre Rússia e Ucrânia? Há muita expectativa nesse sentido. Não está claro ainda o que Donald Trump irá propor, o que Donald Trump irá fazer para que a Rússia e a Ucrânia chegue à paz. Agora, uma coisa que chama atenção é que o Putin reconheceu a vitória do Donald Trump. Aliás, o estado do Nevada, que ainda estava em contagem, definiu ali o vencedor, ok? Projetou o Donald Trump. Então só falta o Arizona, que ainda está contabilizando os votos para projetar a vitória esmagadora do Trump em relação a Kamala Harris, conforme nós comentamos aqui algumas vezes, né? Bem, além disso, nós temos uma série de outros assuntos. Hoje é dia 9 de novembro de 2024 e nós iremos falar aí as repercussões do G20. O G20 é a reunião que envolve os 20 maiores países do mundo em termos de importância de PIB, economia, produção industrial, etc. Então, é claro que quando nós olhamos para o G20 não envolve apenas as 20 maiores economias do planeta. Isso é um fato importante. Por quê? Nós temos que a União Europeia faz parte do G20. Então, a União Europeia, enquanto instituição, faz parte do G20, não é? Então, a União Europeia tem 27 países e desses países nem todos estão dentro das 20 maiores economias do mundo. Então, vai para 40, uma coisa assim, né, o número de países do G20. Além do mais, a União Africana, que tem 55 países, também agora é membro oficial aí do G20, ou seja, 55 países da África, entre os quais a maioria não está dentro do G20, não tem as maiores economias do planeta, mas participam do G20 enquanto membro, no caso a União Africana, e não necessariamente os representantes dos países na África, que são duas coisas diferentes. De qualquer maneira, é uma das mais expressivas organizações multilaterais do planeta e por isso, portanto, é impossível um país sediar o evento do G20 não ter como pauta os problemas de guerra no mundo. O Brasil tem três pautas ali para o G20, que é a questão da transição energética, ou seja, deixar de usar petróleo e carvão para usar energias limpas, né, assim chamadas limpas, né, não vai acontecer tão cedo isso é uma realidade, há mais uma questão ideológica do que, enfim, ambiental. Além do mais, nós temos o Brasil propondo um mundo multipolar com polos de poder, né? E se o Brasil pretende discutir um polo de poder, não dá para discutir, deixar de falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Oriente Médio e assim por diante. E além do mais, a outra discussão do Brasil é justamente a redução da desigualdade, né? Agora, o Brasil questionado sobre a não participação da Ucrânia no G20, a resposta do Lula foi que tem coisas mais importantes a serem discutidas. Quando ele cita lá esses três pilares, inclui também a questão da desigualdade em relação às mulheres. Então, é curioso que o Brasil, através do atual governo, se furta a discutir de maneira séria a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí a discussão, não, mas o Zelensky não virá porque o Putin não virá. Convidasse não é? O Lavrov não vai vir, pega o secretário, ok? Ou melhor, pega o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e traga o Brasil para discutir em algum momento a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas, por enquanto, não é?
parece que não haverá isso. Nós temos aí as repercussões no dia de hoje aí a respeito do G20. O G20 nem começou e o assunto que se fala é guerra entre Rússia e Ucrânia a ser discutida no G20, além da questão do Oriente Médio e assim por diante, ok? A ausência de Putin, nós já falamos aqui, certo? E também do Zelensky, porque o Zelensky não foi convidado. O Putin porque como nós vamos falar, né? O Tribunal Penal Internacional quer que o Putin seja preso, né? Zelensky não vem porque não foi convidado. Agora, uma outra coisa curiosa da declaração do Lula é que se o Putin viesse para o Brasil, muitos presidentes não ficariam na sala, ou seja, evitariam o Putin, né? Então, os presidentes de países da Europa Ocidental não se encontrariam com o Putin. E aí, como que nós vamos resolver a guerra se os presidentes dos países não se encontram com o outro presidente, com outro governante, enfim, ditador, chame como quiser, para discutir a paz, né? Ok, se os presidentes da G20 não querem se reunir com o Putin, eles se unam todos de verdade e entrem militarmente na guerra contra a Rússia e levem adiante a guerra contra o Putin, porque se não houver um caminho pela paz, a Ucrânia continuará enfrentando uma guerra que com muito custo tem resistido, conforme nós observamos. Mas, apesar da resistência ucraniana, a Rússia avança aí, conforme observamos. Todo dia, um pouquinho. Nós temos, além dessa discussão, o outro assunto é a declaração final. Aí sim, né, a discussão de que na declaração final do G20 nós teremos ali justamente os problemas de Gaza e também da Ucrânia a serem tratados, ok? Além disso, conforme nós mencionamos, nós temos o Putin, né, reconhecendo a vitória de Donald Trump e mais ainda, o Putin fazendo elogio a Donald Trump, mencionando ali o contexto do atentado contra o Donald Trump. E aqui tem uma coisa muito importante em nós pensarmos, né? O Joe Biden chamou o Donald Trump de lixo. O Donald Trump sofreu um atentado, dois atentados. O pessoal faz piada, duvida, etc, né? Se a cabeça do Trump não houvesse mexido ali no momento que ele falava, o tiro teria sido certeiro e a realidade histórica do mundo seria totalmente outra, né? Mas a postura do Haddad, né, que representa em boa medida a perspectiva de muita gente, não, quando o Trump foi eleito o mundo acordou mais tenso. Ué, enfim, de qualquer maneira, nós temos o Putin, olha a diferença, o Putin dizendo que não, que o Trump foi corajoso no contexto que sofreu ataque e levanta falando que é necessário lutar e assim por diante, né? Então, é curioso, o Putin elogia o Trump chamando-no de corajoso, agindo como homem, coisa do gênero, não é? Bem, a questão dessa declaração do Putin faz com que muitos falem, não, tá vendo lá como o Putin é aliado do Trump, por isso o Trump não vai apoiar a Ucrânia. É verdade que existem muitas incertezas em relação ao apoio que o Trump dará para a Ucrânia, tudo bem? A grande questão que eu acho que nós temos que pensar é que o Putin não fica com mimimi, né? Diferentemente de muitos líderes ocidentais. Eu acho que dá para entender o ponto, né? E talvez por este motivo o Trump e o Putin tenham uma visão de boas relações pessoais, ok? É uma coisa distinta isto da relação entre os dois países, né? Então aqui uma reflexão bem longa sobre essa questão do Putin e do Trump. Infelizmente é incerto ainda como que vai se resolver a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas se não houver diálogo, a guerra vai ficar estendida e não se sabe, não é, quando acabará. Além disso, nós temos aí Trump, Elon Musk e Zelensky conversando por telefone. Não ficou claro ali qual é o papel da conversa e como que haverá discussão para uma possível paz na guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo bem? Mas é um bom sinal de que o Donald Trump está conversando com o Zelensky a fim de que certamente discuta-se o fim da guerra, alguma solução para que a guerra acabe. E o tempo todo o Zelensky falando em paz justa, que significa, em boa medida, não perder os seus territórios e fazer parte da OTAN, ok? Sobretudo os territórios quando olhamos para a Ucrânia, ok? Além do mais, a OTAN declara que norte-coreanos na guerra é perigoso. Tudo bem? É muito perigoso. E por fim, no front nós temos o Donbass. Duas coisas importantes.
a evacuação da cidade de Borova, nesta região, certo? Nós temos a Rússia buscando avançar nesta localidade, Kupiansk, buscando avançar aqui ao sul, na região de Soledar, conforme nós já falamos aqui, o avanço russo em Soledar, ok? A tentativa russa de avançar em Chassivyar, tudo bem? Agora, no norte aqui, a novidade é que a Rússia avança nestas regiões e Borova vai fazer uma evacuação. Aí é que está outra coisa, enquanto não há uma solução, a Rússia avança e vai conquistando vilarejos, pequenas cidades, cidades médias, enfim, e vai moendo o território da Ucrânia, destruindo a infraestrutura e anexando para si porções do território. Muitos vão falar, não, o avanço russo é muito lento. Não importa, está ocorrendo e infelizmente a vida do ucraniano que está sendo afetada negativamente diante do fronte de guerra. Enfim, tudo bem, isso é o fato. Enquanto isso, países ocidentais apoiam a Ucrânia pela metade, conforme nós vimos, inclusive o Zelensky dizendo que o apoio não vem em 100%. O apoio vem aquém do que é prometido sempre, ok? Além disso, nós temos, conforme vimos ainda, a tentativa de avanço russo na região de Kurahov. Nós falamos disso aqui ontem e nós vemos aí, conforme as atualizações dos mapas feitos por geolocalização, o avanço ucraniano por Kurahov, enfim, ok? Então, os pontos críticos da guerra hoje, Kurahov, além lá de Borova, no norte. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero a você, deixa o like, se inscreva no nosso canal e conheça a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.